Eu venho passando pelo meu processo do despertar já há alguns anos e hoje eu vou compartilhar fatos que me surpreenderam demais nesse processo. Eu realmente não imaginava que seria dessa maneira. E quem sabe, se você está passando por esse processo, sabe, você vai se identificar aí com alguns pontos ou de repente vai te ajudar também na sua caminhada. Então vamos lá. Número 10, um dos mais polêmicos aí no despertar da consciência. Nós temos sombras dentro de nós, assim como nós temos luz. Quando você desperta, né, quando você passa ali pelos primeiros níveis do despertar, em algum momento você vai meio que cair do cavalo. Você vai entender que não é porque você aprendeu tantos conhecimentos, que você fez tanta coisa, que você aprendeu e você aplica tantas ferramentas, que você vai para um lugar, vai para o outro, que as coisas estão indo bem na sua vida, que você está em conexão com a fonte primordial, que você está em conexão com o todo, que você passa tempo na natureza, que você medita, enfim. Que apesar de tudo que você faz e de tudo que você aprendeu, todo aquele conhecimento, você fez 1000 cursos, você leu 1000 livros, mas ainda assim você não é perfeito e você tem sombras dentro de você. Então, é muito engraçado que quando você pensa nisso, poxa, mas eu tenho sombras dentro de mim, então será que não é uma regressão, né? Mas não, né? Então, o primeiro passo na evolução é a aceitação. Então, nenhum de nós é perfeito, nós temos sombras a ser trabalhadas, sim. Então, tem muitas questões dentro da gente que precisam ser olhadas e precisam ser trabalhadas. E essas questões não são bonitas. Esse é o lado feio, né, do processo do despertar. Imagina assim que a gente tem 2 jardins, né? A gente tem um jardim ali que é muito bonito, que tem uma cachoeira, que a água é cristalina, que tem muitos animais fofinhos, que tem passarinhos cantando, o sol brilhando e tudo é sempre lindo, né? Tem violinos, tem harpas, enfim. Tá tudo bonito, né? Tudo perfeito e você tá mergulhando ali, você tá conhecendo aspectos seus, né? E expandindo e tal, e tá confortável, assim, tá sendo expansivo, mas tá confortável, tá bonito, tá legal, você tá se descobrindo como esse ser maravilhoso, né? Multidimensional, e se descobrindo muito mais além, né? Todo o seu poder, todo o seu potencial. E aí, imagina que a gente tem esse outro jardim, que não é exatamente um jardim. Imagina que a água, assim, tem um lago. E a água, assim, é pura lama. É um lamaçal, né? Então, e para você poder se olhar, você tem que mergulhar naquilo. Então, esse processo também é muito importante. Porque quando você percebe que esse jardim, digamos assim, também... Eu nem sei se faz sentido eu chamar de jardim, mas enfim... Vamos continuar, vai comigo no fluxo aí, vamos fingir que faz sentido. Então, esse segundo jardim é muito importante que você entenda que também faz parte de você, que você também é. Essa é a parte que vai realmente te desafiar no seu processo de despertar. Então, quanto mais primeiro você precisa aceitar que existe isso dentro de você. Assim como todos os seres humanos, todos nós estamos aqui, a gente sente raiva, a gente sente ciúmes, a gente sente apego, a gente sente tristeza. Então, a gente sente isso, a gente traz karmas, traz traumas pesados com a gente, da nossa ancestralidade ou das experiências que a gente passou. Então, tem muitas coisas assim que estão acontecendo dentro da gente. Às vezes a gente age de um jeito que não é legal com os outros e a gente às vezes nem percebe, né? Então, às vezes a gente nem percebe ou tem pensamentos, né, seja de inferioridade ou superioridade com relação aos outros. Então, tudo isso é muito importante que você aceite primeiro, né, que você está sim em processo de aprendizado. Não é porque você sabe tanto que você é perfeito. Não existe isso, né? Então você não é apenas aquele primeiro jardim, você é o segundo também. Então, ter essa aceitação de que existem sombras dentro de você é o primeiro passo para você conseguir olhar para elas. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente fica presa no primeiro. E aí, quando chega a hora de olhar para o segundo, para as suas imperfeições, para aquilo que não está ainda assim, não está tipo tudo perfeito, iluminado em você, a primeira reação o primeiro instinto do ser humano é fugir, é correr.
Você não conhece alguém, ou mesmo você, de repente, já não teve momentos assim de extremo orgulho, onde você sabe que você está errado, mas você não consegue assumir, você não consegue fazer um pedido de desculpas genuíno e dizer, poxa, eu errei mesmo, estava errado, não estava certo o que eu fiz não, e eu preciso ter autorresponsabilidade agora de fazer diferente, né, de me posicionar e me policiar e olhar e me controlar e saber como eu estou me expressando, né? Poxa, pisei na bola mesmo. Não, essa resposta aqui eu não sei, isso eu não sei, né? Ou você pode me ajudar? Tem alguém que possa me ajudar? Porque eu não sei tudo sozinho, eu não sei como fazer tudo sozinho. Ou eu tô ali no momento de vulnerabilidade, não, eu não sou forte no momento, né? Todos os momentos, eu não sou forte toda hora. São muitos pontos, assim, que às vezes acontecem, a gente vai, assim, no fluxo, e quando você entra no despertar, você tem que ter cuidado para não cair em outra matrix, sabe? Você sai de uma matrix e pula para outra. Então, esse posicionamento, né, e ter muito cuidado com isso, porque nós estamos todos aqui aprendendo e todos nós temos sombras. 11. Que o processo não é sobre você se tornar perfeito, sobre você ser perfeito, né, esse processo do despertar, mas sim você desaprender tudo aquilo que você aprendeu, que não é verdade, e você se lembrar de quem você realmente é, que, como eu falei, vai muito além daquilo que você que te ensinaram nessa 3D, daquilo que você vê, que você experiencia através dos seus sentidos físicos, né? Então é um processo de meio que você desapegar de tudo aquilo que você achou que era, né? E se abrir para a verdade de que você é muito mais. E não é ser perfeito, é sobre você ser autêntico e estar aberto a fazer o trabalho que você precisa, o trabalho interior. 12. Que exige muita humildade, mais do que eu poderia ter imaginado. O processo do despertar é um processo que quanto mais ele aprofunda, quanto mais ele fica intenso, mais esse mergulho se aprofunda, mais você percebe que você precisa ser humilde, que você precisa ter essa humildade genuína do coração, mas você entende que você não está desconectado do todo, mas que você entende que aquela pessoa que você não concorda ou não gosta do jeito dela, existe muito de você nela e existe muito dela em você, né? Então, o pessoal fica louco, né? Ai, meu Deus, será que eu sou igual, né, ao meu arqui-inimigo? Nossa, não tem nada a ver, né, com aquela pessoa. Mas, na verdade, às vezes vocês têm muito mais em comum do que vocês imaginam. Então, ou achar às vezes, né, que porque você já sabe tanto, ou você já trabalhou tanto em você, né, achar que certas situações, questões já são passadas, que já não te cabem mais, né, que você não merece isso. Então, é muito engraçado, né? Eu tô rindo agora, mas é muito interessante. Então, às vezes a gente cai nessas armadilhas aí, mas não é real, né? Então, essa humildade é muito importante para não cair do cavalo também, porque às vezes você acha, nossa, pronto, agora já aprendi tudo, né? Já sei tudo, né? Já sei tudo que eu precisava. Ixi, daí é nesse momento aí que chega uma surpresinha, né? Um presentinho do universo aí para você, né? Te mostrando que não é bem assim, meu querido, ainda tem mais, né? Tem mais para você descobrir. Tá tudo te ensinando, mas primeiro você tem que ter humildade aí para você entender, ou senão coisas vão acontecendo até você conseguir desenvolver essa humildade. 13, que exige abrir a mente mais do que eu imaginava que exigiria. Então, principalmente quando a gente é muito novinho, né? Ou tá começando ali no processo de despertar, aprendendo um monte de coisa, você acha que você é super mente aberta, né? Nossa, super mente aberta. E aí você vai entendendo que você tem muita resistência dentro de você, tem muita coisa que você foge, tem muita coisa que você acha que você já aprendeu tudo, você não aprendeu, ou que você acha que você realmente é mente aberta, mas na verdade você não é, né? Então exige mesmo, exige muita mudança, né? Então você está sempre mudando, as coisas estão mudando, você tem que trabalhar essa aceitação, esse desapego, né? Então
precisa ter uma mente muito aberta, porque existe uma grande chance de que muitas coisas que você é pragmático a respeito, que você tem total certeza de que é a realidade, de que é a verdade, não é. Ou pelo menos não é a verdade absoluta, é só um fragmento daquilo que você consegue perceber. É como se você tivesse assim uma visão e você visse por uma fresta, mas tem tudo mais, tem várias facetas, tem tantos lados que compõem a verdade completa e você não consegue ver tudo, você só consegue perceber o que você consegue perceber nesse momento. Às vezes, em alguns anos, você já vai ter uma visão completamente diferente. Então, tudo aquilo que eu me apego demais, toda a verdade que eu me apego demais, eu fico assim, isso é o que eu sei agora, né? É o que eu sei agora, é a experiência que eu tô contando agora, é o que eu sinto agora, mas pode ser aí que no futuro mude também, né? Então, a verdade universal, a verdade da fonte primordial é uma. Agora, da gente aqui, né, nessa 3D, vivendo aqui nesse momento, né, é diferente. Então, ter essa visão, né, ter a mente aberta é muito importante também para você não sofrer e também para você não se tornar uma pessoa super orgulhosa que não consegue admitir os próprios erros, né, não consegue admitir quando está errado. E também, né, toda aquela descoberta, todas as experiências que a gente tem nesse processo de despertar, todo esse acesso com outras dimensões, com tudo que é extrafísico, né, que a gente tem, que a gente faz. Então é muito necessário ter essa mente aberta, né, do que é real, o que é a realidade, é só o que eu estou sentindo, o que eu estou pegando, o que eu estou vendo aqui com os meus olhos físicos, ou será que tem mais? Número 14, que as coisas podem acontecer com facilidade ou com dificuldade, aquela história de pelo amor ou pela dor. Então, tem essas duas maneiras. A gente que dita o processo, mais ou menos, né? Então, a parte daquilo lá de karmas e tal, daquilo que a gente meio que não consegue escapar, consequências, né, dos nossos atos. Mas a gente dita se as coisas vão acontecer com facilidade ou dificuldade, pelo amor ou pela dor. Então, eu vejo assim que o universo, ele traz as lições pra gente, as coisas que a gente precisa aprender de uma maneira muito gentil. Então, primeiro, e te dá várias chances de entender. Então, primeiro ele faz assim, ó. Ele te toca assim, de leve, para você prestar atenção em algo. Se você presta atenção, beleza, pronto, né? Você passou ali por esse aprendizado que você precisava passar com facilidade, né? Pelo amor. Agora, se ainda assim você não quer prestar atenção ou não prestou atenção, tá distraído com outra coisa, enfim, ele vai vir aqui um pouquinho mais forte, né? Ele vai te tocar, ele vai te dar um empurrãozinho um pouquinho mais forte, né? Então, aquilo vai chamar a sua atenção ou não? Se você continuar não fazendo o que você precisa fazer, não prestando atenção nesse chamado, ele vai começar a vir cada vez mais desconfortável e vai te tirando da zona de conforto e incomodando, até te causar o nível suficiente de dor e desconforto para você fazer o que precisa ser feito. Então, isso é uma das coisas que eu percebi, né? Que a gente tem, às vezes, essa escolha, mas que às vezes a gente não, né? Às vezes não escolhe muito ser pelo jeito fácil, porque a gente tem essa resistência, né? Ou tá distraído com outras coisas mundanas, né? E ou não tá fugindo, né? Não tá querendo ver, mas que existem várias oportunidades. Só que vai depender aí de que nível, mais ou menos, vai ter que vir para para tomar a nossa atenção, né? Para que a gente perceba e queira fazer algo a respeito. Número 15 é que houve momentos que eu escolhi que esse processo fosse pela dor, não fosse pelo amor. Já teve vezes, sim, que eu não prestei atenção ou que eu tive muita resistência, fui cabeça dura, né? E tive ali que aprender uma lição através da dor, né? Não através da facilidade do amor. E ainda assim, mesmo nessas vezes, mesmo sendo extremamente desconfortável e muitas vezes muito doloroso, eu ainda assim consegui perceber a compaixão e o amor do universo, da fonte primordial, em cada momento difícil que eu estava passando. Então, mesmo nesses momentos, existe uma ordem divina, existe um porquê.
E às vezes depois que você passa, dependendo de como que tá seu autoconhecimento, sua autoconsciência, você consegue perceber como você fica depois, né? E que lições que vêm. Como eu falei, não é um processo linear, você não sai do ponto A e vai para o ponto B e pronto, você despertou, acabou o processo, é isso, fim, uma medalha para você. Não, é um processo, assim, é uma expansão interior que não tem fim, ela não acaba. Mas o que você pode fazer com aquilo que você já, todo aquele conhecimento, aquela sabedoria que você já alcançou, né? O que você pode fazer com isso? Primeiro, você pode usar isso para ser uma pessoa melhor, né? Então, esse é o primeiro propósito, né? Curar você mesmo, ser uma pessoa melhor. E segundo, você pode compartilhar isso com o mundo, né? Seja através do seu trabalho, daquilo que você faz, que você se propõe a fazer, fazendo muito bem, colocando todos os dias essas virtudes que você aprendeu a desenvolver, virtude da paciência, do amor, da compaixão, né, da tranquilidade, do bom humor, daquilo que você aprendeu a cultivar dentro de você. Então, aprender a levar isso também para o mundo, né, porque pode ser muito útil para as pessoas, né? Com certeza tem alguém esperando para aprender isso com você e ensinar através do seu exemplo, principalmente, né? Sendo autêntico, sendo quem você realmente é. Eu já falei dessa questão das máscaras, né? Ser quem você é realmente, porque isso inspira as pessoas, e apenas aceitar que você vai continuar nesse processo, que todos nós vamos continuar nesse processo de evolução, e em si isso é um grande presente, isso é uma grande bênção, é um tesouro da sua alma que você vai levar para o resto da sua existência. Seja em outras encarnações, para o resto da sua existência você vai levar tudo aquilo que você aprende, né? Toda essa vontade de aprender, essa curiosidade de ser melhor, de ser uma versão melhor sua, né? De se aceitar, trabalhar aquilo que é confortável e que é desconfortável para você. Tudo isso vai te trazer ganhos muito grandes em todas as áreas da sua vida. Você vai fazer um bem muito grande, energeticamente, materialmente, em todos os sentidos para esse planeta e para as pessoas ao seu redor. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, agradeço pela sua presença e a gente se vê na próxima.